Olá, tudo bem? Nós estamos hoje aqui mais uma vez para a nossa 7ª aula e nós vamos falar esta tarde, ou esta noite, ou esta manhã, de acordo com a hora que você estiver vendo esse vídeo, sobre doutrinas falsas e o risco que elas nos trazem para a nossa salvação, quando o assunto é Cristologia, Espírito Santo, Pai ou a Trindade, a pessoa de Deus. Mas antes de a gente continuar, eu peço que você ative as notificações e faça a sua inscrição no canal. Quero pedir a você gentilmente que abra a sua Bíblia, se assim desejar, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, o verso 1. Eu vou dar um tempinho para você achar aí. E o objetivo de Deus falar sobre apostasia, eu mostro também aqui, não é brigar com ninguém, não é discutir religião. O objetivo nosso é salvar pessoas, é alertá-las dos enganos que as pessoas podem estar nesse momento sofrendo. Então vamos ler agora 1 Timóteo 4, verso 1, diz assim, olha: Ora, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, veja bem, irmãos, nós estamos aqui diante de uma realidade que a Bíblia fala que muita gente que estaria seguindo a Deus na concepção dele estaria acreditando em doutrinas de demônios, né? E também em doutrinas de espíritos enganadores. E quando chegariam esses últimos dias? Vamos ver então o que a Bíblia fala, quando é que chegou os últimos dias. Hebreus, um pouquinho para frente, capítulo 1, umas 2 folhas para frente da sua Bíblia. Hebreus, capítulo 1, verso 2. Diz assim, olha: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nesse verso nós já estudamos que quem fez o universo, quem criou todas as coisas, foi Cristo, foi o Filho. Tudo foi feito para Cristo e por Cristo, e em Cristo nós existimos. É o que fala a palavra de Deus. Mas eu quero destacar aqui hoje que os últimos dias na história do mundo, na visão de Deus, é o tempo dos apóstolos, o tempo de Paulo, de João, de Pedro. Aquele ali são os últimos dias. É o tempo que Jesus chegou aqui na Terra, já é os últimos tempos. A gente acha que os últimos tempos é agora, ano 2000, 2020. Não. Biblicamente falando, os últimos dias já são desde a época da cruz. Nós também temos um outro texto de 1 Pedro 1. 1 Pedro capítulo 1. Deixa eu ver se eu vou encontrar. Verso 20. 1 Pedro 1, verso 20 diz assim, olha: Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Essa expressão aqui é aquela reunião do Conselho de Deus antes dos tempos eternos, quando Jesus ele se prontifica a morrer pelo homem. Ele foi conhecido, né? Tudo foi arrumado, decretado, combinado por Deus antes da eternidade. Porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, na hora que ele desce como homem, lá em Belém, nasce de Maria, ali começa, segundo a teologia da Bíblia, o fim dos tempos. Então, o que acontece?
No final, o fim dos tempos, os últimos dias, é da época da cruz para frente, da época de Jesus para frente. Não é ano 2000 ou 1798, 1844. Isso daí é o tempo do fim. É uma coisa chamada teleologia, é o fim do fim. Mas os últimos dias já é aquela época da cruz. Vamos agora continuar estudando para 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2. E aqui é interessante que nós vamos vamos falar um pouquinho sobre o anticristo. O anticristo. Quem é o anticristo? Vamos começar falando assim um pouquinho sobre o verso 3 de 2 Tessalonicenses 2. Olha, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto que é a volta de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Paulo está profetizando que no futuro iria surgir um poder muito forte, muito grande, que é o anticristo. Isso é uma outra aula. Mas eu quero dizer para você que na época dele, olha o verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então veja, irmãos, o anticristo, o poder de enganar as pessoas já estava infiltrado dentro da igreja. O poder do anticristo já estava operando nos dias de Paulo. Timóteo 4:1, nós lemos que Paulo diz que naqueles dias, nos últimos dias, que é o tempo dele, o Espírito Santo estava avisando para Paulo que surgiria na igreja ensinos de demônios e ensinos de espíritos enganadores. Que tipo de ensino que é esse? Está ligado à Trindade, ligado à divindade de Cristo. Porque a única coisa que tem de errado na Bíblia, que a Bíblia fala, é justamente esse assunto. 1 João capítulo 4. Vamos para 1 João capítulo 4. Um pouco à frente ali, diz assim: Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Por quê? Porque Paulo falou, olha, vai aparecer doutrina, vai aparecer ensino de demônios e espíritos enganadores. Então, o João está falando, não acredite em qualquer coisa que é surgida aí, de qualquer espírito, não. Antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Irmãos, quem é que ensina doutrina falsa? É o diabo que se materializa, Satanás que se torna gente para pregar? Não. São homens, são mulheres, pessoas comuns, mas que ensinam doutrinas de demônios e ensinos de espíritos enganadores. E como é que a gente vai saber diferenciar o que é verdade e o que é mentira? Vamos continuar no verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Bom, como é que a gente sabe se o que quem está falando a Bíblia, nos ensinando, é de Deus ou é falso? Verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, se alguém falar para você, lembra que eu falei para você sobre monarquismo, um monte de teorias sobre Cristo, tudo isso daí é falso.
Isso são as doutrinas de demônios que estavam lá. Mas uma coisa interessante, que nessa época aqui da Bíblia, as explicações contra Cristo era para dizer que ele não veio em carne. Mas, de uma certa forma, ainda todo mundo acreditava que ele era Deus, mas de uma forma meio complicada. Então, aí vem o verso 3. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, que nós lemos lá em Tessalonicenses, capítulo 2, no segundo livro, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Lembra que Paulo disse em 2,7 que o anticristo já opera com efeito ali? João fala a mesma coisa aqui no verso 3 de 1 João 4. E qual é o assunto relacionado a essas situações aí? O assunto é a divindade de Cristo. E somente quem pode convencer uma pessoa que Cristo é Deus? O Pai ou o Espírito Santo? Lembra que eu te falei que em Mateus 16, Cristo fala que o Pai revelou para Pedro que ele era o Cristo? Você se recorda que em Coríntios 12, 3, diz que você só pode aceitar que Cristo é Deus pelo Espírito Santo? É. Então agora, que tipo de doutrina falsa que é essa daí? Então aí nós vamos encontrar um eco, né? Um eco, assim, a cura, porque nós temos uma conversa do telefone. Me perdoe aqui eu estar suando, que aonde eu estou agora aqui está muito calor. A sensação térmica aqui é de quase 36 graus Celsius. O que diz assim dando um exemplo de pergunta e resposta? Eu não sei qual é a pergunta, eu só leio a resposta. A resposta é: eu tenho 50 anos de idade. Então qual é a pergunta? Qual é a sua idade? A resposta é: são 15 para 5. Qual é a pergunta? Que horas são? Então que nós temos a resposta escrita. Então, através da resposta, nós podemos encontrar a pergunta. 1 João 5, verso 6, diz o seguinte: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é que dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então veja, no plano de Deus, que é único, Jeová é um só, Jeová não é um, aliás, ele é um, ele não é dois e não é três, e não é quatro, ele é somente um. Mas Jeová, o nosso único Deus, que por sinal o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Então não pode ter dois deuses ou três deuses, tem que ter um Deus só. Só que ele se manifesta em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós temos que seguir e atentar para essa revelação e ficarmos presos ao texto sagrado sem tentar explicar como isso está acontecendo. Explicar a natureza de Deus. E isso está oculto. Eu repito, João fala: quando ele se manifestar na sua segunda vinda, nós o veremos como ele é. Antes não. Paulo diz, vou repetir de novo o texto: hoje nós vemos por espelho. Cristo é um espelho, ele é a imagem expressa do Pai, Hebreus 1. Ele é a imagem expressa de si mesmo. Mas hoje nós não podemos ver Deus na sua plena glória. Nós estamos em pecado. Não tem como explicar a Trindade, mas temos que aceitá-la. E se chegar alguém, que são essas doutrinas de demônios, para tentar explicar, nós temos que parar com isso. Não aceitar, não podemos entrar nesse jogo de doutrinas de demônios ou espíritos enganadores. Então agora, nós temos que ver o seguinte: naquele conselho de Deus com Deus, teve um maravilhoso conselheiro que desceu, que disse: eu vou descer na terra, na forma de servo, eu vou morrer pelo homem.
E uma coisa interessante, irmãos, é que nós lemos aqui, todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Então agora, vamos explicar um pouquinho por que ele precisa vir em carne. Vai abrindo sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2. Enquanto você abre a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, eu vou falar o nome de 3 pessoas muito famosas aqui no Brasil. Fulano, Beltrano e Ciclano. O que tem a ver isso, pastor? Fulano emprestou R$50 para Beltrano. Então, o que está acontecendo? Beltrano está devendo R$50 para fulano. Só que Beltrano não paga a conta. A pergunta é, fulano pode cobrar de Ciclano uma conta que é de Beltrano? Não, não pode. Só pode pagar uma conta quem é o devedor da conta. Perdão, eu acho que eu fui infeliz na minha estrutura aqui. Qualquer um pode pagar a conta do outro, na verdade, no ponto de vista humano aqui. Mas a conta, ela só pode ser cobrada de quem deve. Quem não deve, não pode ser cobrado. Quem pecou foi Adão. Antes do pecado lá no Éden, ele pecou, né? Aí, claro, na hora que ele pecou, evidentemente, o mundo caiu em pecado, teve o lapso, acabou-se a santidade. Então, quem está devendo a vida para Deus é o homem. Então, quem tem que pagar é o homem. E o pai não pode cobrar do filho, que também é Deus, porque lembra que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O pai não pode cobrar do filho uma conta que quem está devendo é Adão. Então o que acontece? É necessário que Deus se transforme em homem para ele poder pagar a conta do homem para Deus. Então somente um sumo sacerdote que é plenamente Deus e plenamente homem pode pagar a nossa conta. Por isto, só existe um mediador entre Deus e os homens em pecado que pode salvá-los. 1 Timóteo 2, capítulo 5 diz assim, olha: porquanto há um só Deus, que é o Pai hoje, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só Jesus Cristo, como sendo Deus e sendo homem, é que pode pagar a nossa conta. Por quê? Porque onde Adão errou, ele venceu. Porque o primeiro Adão, nosso primeiro pai lá, pecou. E o pecado dele levou a natureza, o quê? A raça humana à morte. Mas a vitória do último Adão, que é Cristo, essa vitória nos trouxe a libertação. Por isso, nós vamos ler agora 1 Coríntios 15, verso 45, só para nós darmos uma olhadinha nessa parte aqui, ó. 1 Coríntios 15, verso 45 diz assim: pois assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Veja só, Adão foi criado como um corpo humano, vivo, biológico, carnal. Mas o que nós fizemos? O que o segundo Adão fez, o último Adão fez, que é Cristo? Ele nos dá o espírito vivificante, que nós já estudamos na última aula, que só será salvo que for uma nova criatura em Cristo Jesus. Que aquele que nascer da água e do espírito é que entrará no reino de Deus. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Veja que o processo da salvação, ele é pleno. Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos 5. Romanos 5, no verso 12 até o 19,
Aqui fala uma comparação entre Adão e Cristo. Diz assim, olha, verso 17: se pela ofensa de um só, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Do verso 12 até o verso 19 são comparações entre Adão e Cristo. Por isso que Jesus veio com a natureza de Adão, antes do pecado. Jesus veio com a natureza divina. Ele não era pecador, ele não era escravo do pecado. Nós já vimos em Hebreus 7, ele era separado dos pecadores, ele era puro, sem mácula. 1 João 3 diz que nele não existe pecado. Ele é o Filho de Deus. João 8,44, Cristo fala para os fariseus: vocês tendes por pai o diabo. Por quê? Porque a natureza humana pecaminosa tem na sua raiz do pecado Satanás. E Jesus, nós cremos, não era filho do pecado, não era filho de Satanás. Jesus era o Filho de Deus. Ele não veio com a natureza, o tamanho de Adão, com a força física de Adão, com a longevidade de Adão. Ele veio com as mesmas características físicas dos homens da sua época, com as mesmas fraquezas, mas ele não tinha a natureza pecaminosa. Ele é o segundo e último Adão. Isso que diz a palavra. Doutrinas de demônios estão dizendo aí que Jesus tem natureza pecaminosa. Por que a Bíblia fala isso? Para alertar as pessoas que acreditam nisso, para que deixem esses enganos e voltem para a verdade. Eu gostaria de falar com vocês ainda algumas coisas que são, no caso, muito importantes para cada um de nós aqui nessa aula de hoje. Quando uma pessoa ela não acredita que Cristo é Deus, ela vai começar a acreditar, obviamente, em duas pessoas. Então ela parte para um pecado, que ela é binitariana. O Pai é um e Jesus é outro. E dois podem ser adorados. E é um mandamento que bem claro: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele prestarás culto. Então a Trindade é uma doutrina que impede esse pecado. De uma maneira inexplicável, Colossenses 2, 3 e 4, 2, 8 de Colossenses diz que isso não tem explicação. É um mistério da piedade. Como é que Jesus também é Deus e é homem ao mesmo tempo? Isso chamado união hipostática. Ninguém consegue explicar. Se você é curioso, pode ler 2 livros: A Pessoa de Cristo, Gerhard Berkauer, ou Deus Estava em Cristo, David McBailey. São livros bastante grandes, mas que tentam explicar filosoficamente como a união hipostática, que é Cristo sendo homem e totalmente Deus. Mas o que nós já estudamos em Colossenses 2,4 e 2,8? Não é a verdade. Pode ser até uma boa intenção. Somente quando Jesus se manifestar é que nós iremos aprender como realmente Ele é. Até lá, nós temos que acreditar na estrutura que foi proposta por Deus. Só então, na posição de Deus pleno, existe o Pai. Na posição de Deus Salvador, que é Filho submisso ao Pai, é Cristo. E na posição de Deus que permeia todo o universo, que está ao nosso lado e dentro de nós, esse Deus é o Espírito Santo. Ele que nos ensina. Ele é o autor da Bíblia. Ele faz o quê? Nos explica todas as coisas. E eu gostaria agora de terminar só para dizer para você um pouquinho dessas doutrinas e das suas consequências. Quando uma pessoa deixa de crer que Jesus é Deus, ela então não crê ela não crê na divindade plena,
ela começa a criar pessoas. Ela já vai ter duas pessoas separadas, o pai é um, o filho é outro, totalmente assim, separado mesmo. Só que aí esse Jesus, geralmente a pessoa não crê que ele é santo, puro, tem natureza pecaminosa. Essa pessoa também não crê no santuário, então não pode ser salva, porque o intercessor Jesus Cristo, como mediador, ele vai salvar totalmente, em Hebreus 7:25, as pessoas que creem na divindade dele, aqueles que acreditam no Espírito Santo, naqueles que têm o poder, que são renovados. E uma coisa interessante, geralmente esses movimentos também são antidizimistas, porque Melquisedeque é o sacerdote, simbolicamente falando, que dá a origem ao sacerdote de Jesus no céu. E Abraão devolve o dízimo para Melquisedeque. E Paulo repete isso em Hebreus 7, 1-3, colocando a importância da manutenção do ministério de Cristo aqui na terra. Então as pessoas, quando seguem doutrinas falsas, elas passam a ser contra a divindade de Cristo, contra a natureza santa de Cristo, contra a mediação de Cristo no santuário celestial, são contra o dízimo e negam o Espírito Santo. E consequentemente, a partir daí, irmãos, uma pessoa fica destituída de todo o poder de Deus na sua vida. E a pergunta é, essas doutrinas já começaram onde? Lá com o anticristo, que já estava operando naquela época. E é evidente que ao longo de 2000 anos, novas doutrinas sobre Cristo surgiram. Novas doutrinas enganosas, outras falsidades novas surgiram e poderão surgir ainda. Uma delas hoje é o evolucionismo ateu, a ciência que quer explicar o universo sem Deus. O Criador dos céus e da terra, nós já estudamos, é Cristo, é o Senhor Jesus Cristo, Filho. Ele é o herdeiro de todas as coisas. O mundo foi feito por Ele e para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E nele tudo subsiste. O evolucionismo é mais uma doutrina anticristã. É mais um anticristo na esteira do pecado. Que você não seja enganado. Que você creia no texto sagrado tal qual ele é. 1 João 5, verso 20, quando fala sobre Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que você creia que o Espírito Santo é Deus, quando Cristo fala em João 4, 24, Deus é Espírito. O Espírito eterno. Na nossa próxima aula, eu passarei para vocês uma relação de textos, onde eu vou explicar para você como é que o Espírito Santo, ele é Deus e como ele quer conduzir a sua igreja. Que Deus abençoe vocês todos e que vocês não sejam enganados por essas doutrinas de demônios e ensinamentos de espíritos enganadores. Por quê? Porque é importante que você seja salvo. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E como é que a gente vai conseguir a libertação do pecado? Em Cristo. E ele fala em João 8, 24. A menos que você acredite que eu sou aquele Deus de Êxodo 3, você morrerá nos seus pecados. Mas se você crer que eu, o Senhor Jesus Cristo, sou aquele mesmo Deus, aquele lá do Éden que disse, eu porei inimizade entre ti e a mulher, quando ele falou isso para a serpente, então você será salvo. Porque a fé é a maneira pela qual nós abraçamos as promessas de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço o Espírito Santo para que venha nos libertar de todas as doutrinas falsas. Eu peço, Deus, que aqueles que um dia foram enganados por essas doutrinas falsas, anticristãs,
que eles retornem para a verdade e para teus braços. Que nenhum pai sincero se perca por ser enganado, mas que a luz do céu brilhe sobre cada pessoa e que tua santa mão poderosa venha salvar e buscar qualquer tipo de pecador nesse mundo. E nós oramos, Deus, por todas as pessoas do mundo. Oramos por todos os governantes, presidentes, governadores, prefeitos e todos os poderes judiciário e legislativo de todo o planeta. Nesse momento eu oro, e também aqueles que dirão amém após esta oração, por todas as pessoas do planeta, sem nenhuma exceção. Conversa com carinho, poderosamente com cada uma delas, e peça para que elas voltem ao teu caminho e permaneçam no que é santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.